Olá pessoal, a paz a todos. Hoje eu vou deixar aqui uma mensagem que vai trazer muita paz ao coração de todos nós. Essa mensagem, ela está em Romanos 15 e no livro de Atos 2 Apóstolos, falando de uma pessoa que fez a diferença muito grande na terra, entre o povo de Deus. E essa pessoa é Barnabé, o homem chamado Barnabé. Ele fez uma diferença grande no meio do povo de Deus. E um homem de muita coragem, um homem que encorajava todos em volta dele. E a diferença que ele fazia era só colocar a escada para as pessoas subir e nunca derrubar ninguém. Barnabé. Romanos 15, versículo 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convertido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Barnabé era assim, ele encorajava ao próximo, ele nunca desanimava ninguém, ele só acrescentava, tudo que ele fazia era para acrescentar. Em Atos 4, versículo 36 e 37. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Essa mensagem diz, ele era um homem bom, um homem do coração grande, enorme. Após ele vendeu o campo dele e pegou todo o dinheiro e colocou nos pés dos apóstolos. E Barnabé só tinha esse terreno. Ele deu tudo o que tinha. Um homem canem Barnabé, nós tem de ser assim, canem Barnabé, não se pegar nada e ajudar o próximo com tudo que nós temos, porque, nossa, como ele agradou o coração de Deus, Barnabé. Olha em Atos 9 o que diz. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, Barnabé o levou. Esse foi Paulo. Paulo, quando chegou na Jerusalém, entendeu? Paulo, quando chegou, os povos estavam com medo de Paulo e não sabia que Paulo era um discípulo. Aí então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo virá ao Senhor que lhe falar e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Barnabé contou para ele, né, para Paulo, que ele tinha pregado em Damasco encorajosamente, teve muita coragem, fez a pregação, porque eles não queriam aceitar Paulo, que não acreditava que Paulo era um apóstolo. E Barnabé, mais uma vez, botando a escada para o outro subir. Barnabé foi um homem que fez a diferença grande no meio do povo de Deus. Em Atos 11, 26. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamado cristão. Tá vendo? Barnabé mais uma vez fazendo a diferença.
porque os discípulos só foram chamados como cristãos através dele, porque as pessoas não acreditavam. E Barnabé, mais uma vez, fazendo a diferença no meio do povo de Deus. Aqueles discípulos eram de Deus, mas ninguém via eles como Cristo. Por quê? Aí quando Barnabé chegou, fez a diferença. Em Atos 15, olha o que Paulo faz, mais Barnabé. Paulo e Barnabé permanecem em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para Sítia, os irmãos, em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marco, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Palmilha, não permaneceram com eles. Barnabé queria levar João, também chamado de Marcos, e Paulo não aceitava. E Barnabé se desentendeu muito feio com ele, mas deu a chance a ele, ao homem chamado João, João também, que chamava-se de Marco, era João, mas o nome dele chamava Marco. E Paulo não queria levar ele com eles, e Barnabé disse: eu levo ele, vou dar chance a ele. Por quê? Porque Paulo não dava nada em João, mas Barnabé, com coração grandioso, homem bom, que aonde uns desprezam a ovelha, Barnabé disse: não, aonde não dão nada nesse é que eu dou. Esse é um homem de Deus, e ele vai ter a chance de mostrar ao povo que ele é um homem de Deus. Então seguiram, foi João, também chamado de Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Palmilha. Se desentenderam grandemente. Então, sério, que se separaram. Barnabé levou consigo Marco, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu a partir, encomendado pelo irmão, a graça de Deus. Então, Barnabé partiu com o Marcos, né? Levou ele. Isso aí, essa mensagem quer dizer, né? Ela diz que muitos que estão ali dentro da igreja, no banco da igreja, é isso que Barnabé estava dizendo a Paulo, que ninguém dá nada nessas pessoas. E Barnabé não, Barnabé apostou tudo nele, porque quando um filho, um pequenininho tá ali, ninguém dá nada, Deus dá. Ele não importa ali para as pessoas, mas o nome dele está no livro da vida. O que ele faz ali não tem diferença, mas no livro da vida tem diferença. Uma pequena coisa que ele está ali na igreja, ninguém o vê, ninguém o repara, mas Deus está vendo, Deus está reparando tudo. E esses pequenininhos fazem uma grande diferença no reino de Deus. É isso que Barnabé apostou tudo no pequenininho, porque Paulo não dava nada nele, mas ele não pensou em Paulo, ele pensou assim, né? Paulo não dá nada nele, Paulo não tá vendo nada nesse homem, mas o Senhor Jesus dá, o nome dele está no livro da vida, e o que ele fizer aqui, por pouco que seja, conta no reino do céu, e eu vou levar ele. Se separou de Paulo e fez a caminhada com ele, foi um grande desentendimento. Então, e aqui em Atos 9, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo. Tá vendo? Todos estavam com medo de Barnabé. Mas Deus não vê isso. Deus vê tudo. Então, irmão, se alguém for
surpreendido em algum pecado, você que estão espirituais e devemos restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Ós e fardo pesado uns dos outros, e assim cumpra a lei de Deus. Deus, ele quer que nós esteja do lado um do outro. Nós não tem de derrubar nosso irmão. Nós tem de ser amigo do nosso irmão. Nós tem de ser conselheiro do nosso irmão. Nós, chega uma época, um tempo que nós, chega no evangelho, é pequenininho, somos pequenininho, mas nós temos de dar ouvido a Deus, deixar Deus trabalhar, se alimentar da palavra cada vez mais, se revestir do alimento espiritual, da armadura de Deus, né? Que Deus trabalha, assim como Barnabé levou Marcos, né, que era o pequenininho, ele confiou no pequenininho, aonde ninguém deu nada no pequenininho, e Barnabé confiou no pequenininho e disse, ele é pequenininho, ninguém enxerga ele, mas eu enxergo ele, e Deus enxerga ele, e se alguém desprezar, é pior, não pode desprezar ninguém, não pode desprezar uma ovelha, não pode desprezar ninguém, temos de confiar no potencial das pessoas, que ninguém é melhor do que ninguém, é isso que Jesus diz, né? Um ajudar o outro, um estar do lado do outro, um aconselhar o outro. Não somos sábios, nós não sabemos de nada, cada dia temos de aprender um pouquinho, porque sabido é Jesus, grande é Jesus, nós não somos nada, é assim. E Jesus, quando chegou na casa de Marta e Maria, Jesus disse, né? Marta não deu nem importância a Jesus, e Maria quis aprender com Jesus o que é que ele sabia de Deus, qual era os ensinamentos dele com Deus. E Jesus ensinou a Maria e disse assim, Marta, eu estou aqui pregando o evangelho, você está ligando para coisas bobas, arrumar casa, isso, coisas que não tem tanta importância. Maria que é sábia, que quer aprender, que está querendo aprender. O Senhor, ele ensina tudo que nós quiser, nós aprendemos com o Senhor Jesus, né? No livro de Provérbios ele diz, eu sou humilde e manso de coração. Venha a mim todos, que nós aprenderemos com ele. Cada dia aprenda um pouquinho, uma coisinha, e vamos saindo da ignorância, né? Porque quando nós não sabemos nada de Deus, nós estamos na ignorância. Quando nós aprendemos uma coisinha, a gente vai deixando a ignorância e aprendendo e se revestindo da armadura do Senhor Jesus a cada dia. É muito linda. Essa é a história do homem que fez a diferença grande no meio do povo de Deus. Barnabé fez uma diferença grande, um homem de um coração enorme. O homem tinha o coração, nossa, que vendeu tudo que ele tinha, né? E pegou o dinheiro e colocou nos pés dos profetas. Isso é que é ser crente. Isso é que é ser crente. Isso é os 3 sinais de um cristão com maturidade a ser crente. Tem de ter maturidade para ser crente. Tem de ter maturidade. Eu ainda não tenho, mas Jesus vai me dar. Cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho. Quando a gente quer, o Senhor dá. De coração. Quando a gente quer, o Senhor ensine, a gente vai saindo da ignorância. Ele deu a Barnabé. Barnabé, nossa, tem de ter um coração enorme, um coração bom, tem de fazer bondade, tem de ajudar os outros, aconselhar. Todos nós precisamos de conselho. Eu amo conselho, nossa, é uma paz do Senhor Jesus. E aqui eu vou deixar essa mensagem desse homem que fez uma diferença grande no meio do povo de Deus. Barnabé.